Olá, espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos falar sobre energia e trabalho. Então, nesse vídeo, nós vamos abordar esses conceitos, que permeiam todos os ramos da física. Embora muitos de nós tenhamos na nossa cabeça algum desses conceitos de energia e trabalho fazendo parte do nosso cotidiano, esses conceitos muitas vezes não aparecem com a interpretação física adequada. Então, nós vamos nos ocupar neste vídeo em trazer estes conceitos dentro de um contexto físico, dentro de um contexto mais formal na física, de maneira técnica. Mas, sempre que possível, fazer a conexão dos seus significados com aquilo que a gente acha mais intuitivo, com aquilo que acontece de maneira mais corriqueira no nosso dia a dia. Então, antes de iniciarmos de fato o estudo sobre energia e trabalho, presta atenção nessas figurinhas. Veja bem, qual a primeira palavra que vem à sua cabeça quando você vê essas figuras? Bem, nós temos aqui uma barragem de uma usina hidrelétrica, ou seja, a gente está falando, por exemplo, de energia elétrica. Nós estamos aqui agora com esses ventiladores neste campo aqui, é energia eólica. Aqui embaixo nós temos essa fotinha de uma usina nuclear, energia nuclear. Aqui nós temos agora uma foto do Sol e os painéis solares, a energia solar. Ou seja, a energia aparece de várias formas, E veremos na parte da eletricidade, eletromagnetismo, que além disso, essas energias se transformam em outras formas, a partir, por exemplo, dos geradores elétricos. Quem se interessar pelo tema, tem aqui no canal já. Nós temos a energia em forma de calor, que nós veremos no segundo ano. Então, esta quantidade é extremamente democrática na física. Ela aparece em tudo quanto é canto e é muito importante entendê-la. Ela não vai ser somente uma grandeza que vai servir para resolver problemas, mas ela vai se mostrar como uma grandeza fundamental. Para a gente chegar a entender inicialmente este conceito de energia, vamos ver onde ele aparece. E ele aparece neste experimento, bem simples aqui, que a gente pode fazer até mentalmente, que é o da queda livre. A essa altura do campeonato, você já sabe o que se trata uma queda livre. Mas para lembrar, a queda livre é um movimento que ocorre quando um corpo é abandonado nas proximidades da superfície do nosso planeta, e eu só considero que a única força que esteja agindo sobre este corpo abandonado seja a força gravitacional, que a gente costuma chamar aí, de força-peso. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer é que no movimento de queda livre, eu estou ignorando quaisquer outras forças que estejam agindo sobre este corpo, como, por exemplo, a resistência do ar, levando em consideração somente a força-peso. Entendido? Feitas essas considerações, então vamos aqui imaginar esta partícula, esta bolinha, que foi abandonada de uma certa altura, e aqui, depois de um certo instante, ela está aqui em outra altura, um pouco mais baixo. Eu estou medindo essa altura em relação aqui ao solo, que seria então minha altura zero. Eu tenho aqui esta seta vermelha com esse G aqui que indica a direção da ação da aceleração gravitacional, causada pelo campo gravitacional terrestre, que gera então esta força-peso. Então vamos analisar esse movimento em dois trechos. Imagine que você está filmando esta bolinha cair e você pausa o vídeo em dois momentos. Você pausa o vídeo neste momento aqui em que ele se encontra uma altura h0, Aqui nós temos o eixo Y direcionado para cima, lembrando disso, nosso referencial. E aqui ele está com uma velocidade que eu vou chamar de V0. Vamos colocar aqui de caneta preta, V0. E no instante posterior, você pausa o vídeo novamente, vê que ele está a uma altura h1 da origem aqui do solo, e ele vai ter uma velocidade V1. Suponhamos agora que tenhamos os valores das alturas h0 e h1 e das velocidades correspondentes, v0 e v1.
Nós podemos relacionar essas grandezas a partir da equação de Torricelli, que é uma equação que a gente utiliza quando a gente não tem explicitamente, né, aparecendo na equação, os tempos envolvidos do movimento. Esta equação é a equação, né, geral ali do movimento retilíneo uniformemente variado. Vale lembrar que a queda livre é um caso particular deste movimento retilíneo uniformemente variado. Sabido disso, como é que nós fazemos? Eu posso escrever o seguinte, ó. A velocidade aqui, ó, lá no ponto 1, lá na parte mais baixa, ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de altura h. Vou chamar aqui, né, de ΔY. Ora, vamos lá. Eu posso ver que a variação de altura é a diferença da altura final, que é h1, mais embaixo, e a altura inicial. Então, este ΔY, eu posso substituir na minha equação, ele é o h1 menos o h0. Esse sinal negativo, né, vale lembrar que ele aparece aqui porque nós estamos dizendo que a aceleração da gravidade ela aponta no sentido oposto ao eixo positivo que nós convencionamos. Então vai ficar o seguinte, ó, V1 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G ΔY é o quê? H1 menos H0. Eu posso abrir esses termos aqui, utilizar a propriedade distributiva, vai ficar V1 ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2GH1. Esse menos com esse menos dá mais, vai ficar 2GH0. Bem, agora vamos fazer o seguinte. Vamos organizar essa bagunça aqui. Vamos colocar no lado esquerdo todos os termos onde aparece o índice 0 e colocar na direita todos os termos que aparecem o índice 1. Tá? Vai ficar assim, ó. V0 ao quadrado mais 2GH0 de um lado, né? E do outro vai ficar V1 ao quadrado mais 2GH1. A primeira coisa que nós podemos perceber é que o que está do lado esquerdo é similar ao que aparece do lado direito. É como se algo estivesse conservando. E é justamente isso um ponto crucial. Mas, nós sabemos que as grandezas que aparecem aqui são grandezas cinemáticas, né? Nós temos aqui velocidade, aceleração, posição. Essa expressão fica mais interessante se nós lembrarmos que esta bolinha que está aqui, ela tem massa. Ela tem uma massa m, não é? Seria interessante expressar esta quantidade no meio dessa equação. E como eu faço isso? Vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar esta equação, tá, por m dividido por 2. E esta razão porque eu estou dividindo esses dois vai ficar mais claro mais à frente. Tudo bem? Então, vou multiplicar esta equação por m dividido por 2. Ó, o que eu vou obter aqui é o seguinte, ó. Eu teria aqui, ó, meio de mv0 ao quadrado mais mgh0 igual a meio de m v1 ao quadrado mais mgh1. Observando para essa equação agora, a gente percebe que ao multiplicar uma equação, como a gente sabe na matemática, por um número, que no caso aqui foi a massa dividido por 2, eu não causo alteração nenhuma na equação, tá? A gente sabe, então, quando a gente multiplica uma equação por um número, esta equação permanece inalterada. Mas, pelo ponto de vista físico, eu acabei atribuindo a esta equação, que era uma equação cinemática,
dando um caráter a ela dinâmico, pois a massa, ou seja, a quantidade de inércia desse corpo acaba de aparecer. E é justamente isso que nós vamos analisar agora. Nós conseguimos perceber aqui, ó, eu vou chamar este termo da esquerda, né, de um E0. Né? E vou chamar esse termo da direita, que é similar, com o índice aqui E1. Eu percebo que, durante este movimento de queda livre, alguma grandeza, né, física está se conservando. Né? Então, quando uma partícula, vamos prestar bem atenção nisso, se movimenta sob a ação exclusiva da força gravitacional, ou seja, em queda livre, em todos os pontos dessa queda que eu pegasse aqui, eu escolhi 2, tá? Existe uma grandeza que está se conservando. E a esta grandeza eu darei o nome inicialmente, tá, de energia E. Então, existe aqui o que eu chamo, né, de uma energia E, que eu darei o nome de meio de mv² mais mgh. Quando você coloca em todos os pontos, esses valores vão, né, mudar os índices, né? Porém, você pode notar aqui que elas permanecem sempre iguais, independentemente do índice que eu escolher. Vamos deixar então bem claro aqui a nossa conclusão. Então, como nós podemos verificar nesse experimento mental bem simples, né, que quando um corpo se movimenta sob a ação aí estrita da gravidade, né, existe uma grandeza aqui que eu chamei de E, que está se conservando, né, e eu vou chamar essa grandeza por hora somente de energia. Como a gente acabou de ver, demos uma ideia muito superficial do que vem ser energia. Nem sequer temos uma definição. Mas, utilizando essa ideia quantitativa que a gente deu sobre ela, a gente pode definir uma outra grandeza, o trabalho, e então relacionar as duas. Vamos lá? Vamos pensar no seguinte experimento. Vamos supor que eu tenho aqui um tijolo de massa emão, né, M maiúsculo, a uma altura H deste ponto zero aqui, e bem aqui neste ponto zero eu tenho aqui um prego, que coincide, a cabeça desse prego coincide aqui com o zero que eu adotei. Tá? Então é o seguinte, eu vou liberar agora este tijolo, tá? E quando este tijolo bate aqui no prego, ele é fincado nesse bloquinho de madeira e ele entra aqui na profundidade que eu vou chamar de ΔY. Então o que nós vamos fazer agora é analisar aquele termo que eu chamei de energia, que é a soma daqueles dois termos, um que depende da velocidade e outro que depende da altura, que é este aqui, ó. Então, E é igual a meio de mv² mais mgh. Nós vamos analisar o comportamento deste termo de energia que eu chamei, tá? Nas duas situações. No ponto mais alto, antes de eu soltar esse tijolo, e no ponto mais baixo, que é quando ele bate no prego. Então vamos lá. No ponto mais alto, o que acontece? Ele está parado. Alguém está segurando o tijolo. Logo, este termo que se refere à velocidade é zero, né? Sobrando apenas esse termo que depende da altura. Então, no ponto mais alto, eu vou chamar este aqui, né? Vou dizer que este E é somente mgh. Este seria o valor deste termo E nesta posição. Agora, neste ponto mais baixo, quando eu abandonei, né, esse tijolo, ele foi ganhando velocidade. E quando ele chega aqui, ele ganha maior velocidade, né, como a gente viu no estudo da queda livre. Mas, vamos ver, este termo aqui, medido em termos da altura, vê-se que é zero. O tijolo, neste ponto, está na altura zero. Logo, agora, este segundo termo é nulo, sobrando somente este aqui, que relaciona a velocidade. Tá? Então, vai ficar aqui, ó. Então, aqui,
no ponto mais baixo, E vale meio de mv². Ora, a gente acabou de fazer essa análise e viu o comportamento deste termo nas duas situações, com o tijolo no ponto mais alto e com o tijolo no ponto mais baixo. Agora, eu vou ver a consequência desse movimento. Este movimento acabou gerando o quê? Um movimento do preguinho, que tem massa eminho aqui. Ele acabou enfiando aqui um pouco nessa madeira. Então, eu vou analisar exatamente isso. Vou analisar o movimento do prego. Vamos supor, então, que no momento em que há a colisão, né, deste tijolo com esse prego, suponhamos, claro, que ele não se quebre, esse tijolo, né, que esse impacto foi tão forte que eu posso ignorar qualquer outra força presente no momento do impacto. Tá? E eu vou dizer, então, que foi transferido do tijolo para o prego uma velocidade, tá, V, que é a que ele chegou aqui no ponto mais baixo, e é claro, seria o movimento do início desse prego. Esse prego vai se adentrando aqui na madeira até que ele para. Então eu posso relacionar isso com uma equação de Torricelli para o prego. Como é que vai ficar? Ó? Ficaria o seguinte, ó, para o prego vai ficar que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, tá? Menos 2 vezes a aceleração gerada, né, pela força que o tijolo fez no prego, vezes o ΔY, que foi o tanto que ele andou até parar, né? O tanto que ele se enfiou aqui na madeira. Esse sinal negativo a gente está considerando pelo fato de que está sendo um movimento retardado, né? Ele está sendo freado até parar. Tá? Como a gente estudou aqui, é fácil ver que a velocidade final do prego vai ser 0, né? Afinal de contas, ele parou. Tá? A velocidade inicial dele vai ser justamente a velocidade que a gente está supondo que o tijolo transferiu totalmente para esse prego. Tá? Então, o que eu teria aqui é o seguinte, ó, que esta velocidade ao quadrado, né, vale 2 vezes A vezes a profundidade que o prego enfiou na madeira. Tá aí. Então, olha só. Se eu substituir este termo, que é a velocidade ao quadrado, tá? Aqui, neste termo da energia, olha o que vai dar. Ó. Fazendo essa substituição, eu vejo que E é igual a metade de M vezes V quadrado. Né? V quadrado é o quê? 2A ΔY. 2A ΔY. Eu consigo ver aqui claramente, né, que esse 2 se cancela com esse 2. Tá? E eu vejo que este termo que eu chamei até então, né, de energia, né, vai ser, perceba que eu tenho aqui massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração é a força que o tijolo imprimiu no prego. Então isso vai ficar força vezes ΔY. Olha só. Vamos lá. Eu disse então que a energia E é o produto desta força com este ΔY. Este produto desta força com este ΔY, que é o deslocamento sofrido pelo prego, eu vou definir como trabalho, tá? Então eu vou, né, definir trabalho, né, como sendo utilizar a letra W, tá? Que vem aí do inglês de work, tá? Vai ficar força vezes o deslocamento, né? A força sofrida pelo prego vezes o deslocamento sofrido por ele. Isto aqui eu chamo então de trabalho,
Tá? Bem, mas eu acabei de ver aqui que se eu chamo isso de trabalho, que é o produto da força pelo deslocamento, ele foi gerado por alguma coisa. Ele tem uma fonte. E a fonte deste trabalho foi esta energia E. Tudo surgiu quando este valor E estava lá em cima, ele foi transferido para esta aqui de baixo e provocou esta força que gerou esse deslocamento. Então, eu posso aqui dar uma definição agora um pouco mais interessante do que vem ser energia. Eu posso definir energia como a capacidade de se produzir trabalho. Então, vou deixar aqui explícito, né? A energia, tá? Uma maneira que a gente pode defini-la é como a capacidade de se produzir trabalho. Definir energia de modo direto parece algo um pouco estranho, até complicado, porque a energia é algo que está tão presente no nosso dia a dia que se torna uma espécie de conceito primitivo. Mas quando a gente define essa energia como a capacidade de se produzir trabalho, estamos fazendo isso de uma maneira indireta, associando essa energia a uma outra coisa, assim como fazemos no nosso dia a dia. Temos que gastar energia para fazer as atividades do dia a dia, né? Nós temos que, para assistir uma TV, gastar energia elétrica, né? Nós temos que dormir para recuperar energia. Ou seja, sempre associamos energia a atividades. E talvez essa seja a maneira mais interessante a princípio de se falar sobre energia. E como você pode perceber, uma das características mais importantes desta energia é a capacidade dela de se transformar. Você percebe que neste ponto mais alto aqui, ela tinha uma forma. Neste ponto mais baixo, ela tinha outra. E aqui, se transformando em trabalho, ela acaba assumindo uma outra forma. E é justamente essas formas de energia que nós vamos ver daqui a pouco. Estamos começando a entender melhor essa questão da energia, né? Voltando aqui para o trabalho, né? Como foi definido como produto da força pelo deslocamento, nós podemos então definir as unidades, né? Então, vamos colocar aqui, ó, no sistema internacional, que a gente chama, né, de SI, né? As unidades do trabalho, né? Vamos colocar aqui, né? No SI, vai ser o seguinte, ó, a unidade do trabalho, lembrando que quando eu coloco entre colchetes, eu estou me referindo à unidade da grandeza física, vai ser a unidade de força vezes a unidade de deslocamento, né? Distância. Nós sabemos que a força é dada em newtons no sistema internacional, o deslocamento é dado em metros. Então nós temos aqui newton vezes metro. Nós chamamos isso de um nome especial, tá? A newton vezes metro, né? De joule. Tá? Ou joule, né? Se a gente falar em francês, que a gente denota pela letra J maiúsculo.